Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, esse aqui é o canal Somando Mentes e nós estamos na nossa jornada da leitura do livro de Lamentações. Hoje é o dia do capítulo 3 e, claro, é muito importante você também ter a tua experiência com a leitura da Palavra de Deus. Então, vá lá na tua Bíblia e vá folhear até esse capítulo e leia todo ele. Vale muito a pena, tem muita palavra que vai transformar a sua vida. Eu vou trazer algumas para você, só para você entender um pouquinho do que eu estou falando. E para começar, Lamentações capítulo 3, versículo 21, diz assim, ó: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha que palavra incrível para aqueles dias onde nós estamos, de repente, sentindo como que um container nas nossas costas. Como se nós estivéssemos carregando realmente uma tonelada de pedra. Aqueles momentos que nós não temos como dividir com ninguém. Aqueles momentos que são difíceis na nossa vida e que parece que não tem uma luz no fim do túnel. Realmente nós estamos perdidos em situações que nós não encontramos no caminho. Talvez você já passou por isso, eu tenho certeza que já. Se não passou, talvez até esteja passando. Ou então, de repente, venha passar, porque a vida é feita desses altos e baixos. E por isso que é muito importante nós sabermos quem é o nosso companheiro fiel. Nada como ter o Espírito Santo caminhando com a gente. E fazendo, como está nesse versículo aqui, ó, trazendo então a memória, aquilo que nos traz esperança, o que pode nos dar esperança, são esses momentos de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, onde nós conversamos muitas vezes com Jesus e nós tivemos ali as nossas respostas. Quer ver, ó? Lamentações capítulo 3, então, no 22 ao 23, diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olhe como é importante como a Bíblia ela vai ligando um ponto no outro, vai sendo costurada de maneira perfeita. Então, querendo trazer à memória aquilo que traz esperança, nós já podemos entender que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. Não importa o que a gente já fez, o importante é que a gente esteja se reconectando com a presença, com a graça imerecida na nossa vida, que só o Senhor Jesus pode nos dar, que então essa misericórdia maravilhosa do Senhor vem nos visitar. Aqui a palavra fala, né? Renova-se a cada manhã. Mas obviamente não é literal o sentido de que somente pela manhã é renovada, mas é renovada a todos os momentos. Por quê? Porque ele finaliza o versículo 23 dizendo justamente isso. Grande é a fidelidade de Deus é muito grande. E ó, o versículo 24 desse capítulo 3 diz assim, ó: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Quando nós entendemos essa dinâmica então da Bíblia, nós percebemos o quão importante é nós nos relacionarmos tão perto do Senhor, que nós sabemos então que sempre podemos encontrar no Senhor aquela força que nós precisamos para o nosso dia a dia. Como é importante começarmos nossos dias já entregando aquele momento, aquelas próximas horas de vida que nós teremos na presença do Senhor, sabendo que Ele vai conduzir todas as situações. E o Senhor vai nos dar livramento muitas vezes, e mais do que isso, mesmo naquelas situações difíceis que nós temos que passar, Ele vai passar conosco. Então, o importante é entender como está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 8. Sejam também pacientes e se fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Perceba o link que essa palavra faz. Porque quando nós falamos assim, a vinda do Senhor está próxima, muita gente se apega nesse detalhe e, mas até faz mais de 2000 anos que Jesus já veio e até agora não voltou, como tinha dito. Calma, não é isso. O importante aqui é justamente entender que a vinda do Senhor se dá a todo momento, onde nós nos dispomos a ir buscar o Senhor. E por conta disso, claro, ter encontros diários. Eu não espero a volta do Senhor. Como assim não espera? Claro, deixa eu explicar. Eu não espero no seguinte sentido, eu busco encontrar com o Senhor Jesus todos os dias, através do quê? De um tempo de oração, de um tempo de leitura da palavra. Então eu não preciso esperar um momento único da vida. Não, eu posso ter esse privilégio todo santo segundo que eu decida efetivamente buscar a Cristo naquele momento. E você também pode fazer isso, todos nós podemos. Na verdade, nós somos chamados a fazer isso a todo momento. Por isso então que nesse versículo 24, o capítulo 3 Lamentações fala: a minha porção é o Senhor. Então, é entender que a nossa alma, nesse contexto, ela tem que saber, obviamente, onde encontrar essa porção. E essa porção nós encontramos sempre no Senhor Jesus, porque a vinda dele está próxima. Isso eu já sei, Jesus está voltando, essa é a minha fé, é isso, por isso que eu vivo, por isso que você deve viver. Se você se diz cristão ou cristã, você tem que se declarar isso, inclusive, às outras pessoas. Mas mais importante, mais do que declarar, é viver essa certeza, é viver essa verdade. Por isso que lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 26, diz assim, ó: bom é aguardar a salvação do Senhor. E isto, olha só, em silêncio. Tá vendo? Sabe que às vezes nós pensamos assim, eu estou passando uma situação difícil, eu tenho que encontrar alguém para desabafar. E isso não está errado, com certeza não, é muito importante. Só que ninguém vai substituir a presença de Jesus na nossa vida. Aquele tempo importantíssimo
de chamado de oração, onde nós abrimos nosso coração ao Senhor. Por isso que aguardar então a salvação do Senhor, e aqui ele finaliza em silêncio, significa dizer que muitas vezes o primeiro e único motivo que nós temos de chegar a Cristo é justamente ouvir dele o que ele quer para as nossas vidas. E muitas vezes pensamos também que nós chegamos a Deus somente para pedir alguma coisa. Mas a oração é justamente, eu diria que o oposto, inclusive. Nós muitas vezes queremos algo que vai nos destruir, só que a gente não consegue ver naquele momento. E a oração é aquele momento onde Deus vai nos mostrar exatamente essa verdade e vai dizer: filho, filha, eu não vou te dar, não vou te conceder isso que você está pedindo, justamente porque isso vai ser destruição para a sua vida. Ou no mínimo você precisa de um tempo de preparo para daí então ter talvez essa bênção que você está buscando. Mas tudo tem o seu tempo, não é assim que a palavra fala? Por isso que quando nós vemos lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, o profeta vai falar assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O que significa isso? Tá vendo? É uma chamada de Deus para nós nos achegarmos a Ele. E Ele, então, independente de como nós estamos, talvez vermelhos assim seria, né, uma metáfora dos nossos pecados, nos sujando, nos revelando completamente, mas o Senhor está ali justamente para nos pegar, nos lavar e nos tornar, então, brancos como a neve. Mas para que isso aconteça, o início da frase é: venha, pois, e vamos conversar, diz o Senhor. Se a gente faz isso, a nossa realidade muda. Mas independe de quem, então? De mim e de você. Por isso que, Lamentações, capítulo 3, versículo 40, diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. O que isso quer dizer? É que nós precisamos olhar a nossa vida e ver, então, o que nós precisa mudar. Porque muitas vezes nós queremos isso, queremos aquilo, queremos que os outros mudem, inclusive. Mas e nós? Qual é a nossa porção? Então é importante a gente esquadrinhar os nossos corações, ou seja, colocar na nossa frente e racionalmente analisar parte por parte da nossa vida, as áreas que nós temos na nossa vida e ver o que nós podemos fazer para que a transformação de Deus na nossa vida aconteça. Talvez seja por isso que isso me lembra muito, claro, as igrejas do Apocalipse. Sabe lá? Apocalipse 2,15 diz assim, vamos lá. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. E se não acontecer isso, eu vou vir a você, e eu moverei você do seu lugar, do teu candeeiro eu tirarei do lugar, caso você não se arrependa. O que a gente está vendo aqui é justamente o que estava acontecendo nas 7 igrejas do Apocalipse. Se você não sabe do que eu estou falando, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, a palavra diz assim, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, aqui ele está, para cada uma delas, houve um comentário, houve uma forma de crítica, uma forma de elogio e, enfim, óbvio, eu recomendo que você vá lá na tua Bíblia, no livro de Apocalipse, e leia, você vai entender muito melhor. Mas aqui o ponto principal que eu quero mostrar é justamente isso, que em determinado ponto ali, então no capítulo 2, versículo 15, que eu já mencionei, ele está dizendo para aquela igreja, assim como ele disse para mim e para você, olha onde você caiu. Por isso que a gente precisa, como foi falado já em Lamentações 3,40, esquadrinhe o seu coração e volte para o Senhor, então, para conversar com o Senhor. Como lá o profeta Isaías falou, então, vem a mim, né? Então, olha só, o importante aqui, que o que a gente está vendo é como Deus quer falar com o seu povo. Então, é importante lembrar que essas cartas, então, do livro do Apocalipse, em especial, então, aquelas que estão destinadas, então, às 7 igrejas da Ásia Menor, elas buscam trazer ânimo às igrejas cristãs, assim como buscariam trazer ânimo para nós, mas também instigando elas a permanecerem sempre fiéis a Jesus Cristo, questionando, acima de tudo, sempre as suas atitudes. Só daquelas igrejas? Não. Da sua vida, da minha vida, para que então, a partir desse questionamento, a gente possa então criar situações de, olha, eu não aceito o que eu tenho feito até o dia de hoje, eu quero ser melhor em Cristo. Por conta disso, a nossa vida então pode ser transformada. Por isso, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, leia sempre a Bíblia e se liberte. Deus abençoe você e, claro, não esquece, se esse vídeo abençoou sua vida, compartilha com mais alguém. E se Deus quiser, até um próximo vídeo.